Então, gente, agora nós vamos corrigir a lista de exercício sobre movimento circular e uniforme. Primeira questão, a frequência e o período dos minutos de um relógio são. Então, o que a gente tem que pensar? Tem aqui o relógio, certo? O ponteiro dos minutos, ele gasta o quê? Ele vai gastar 1 hora para percorrer tudo, certo? Então, o ponteiro dos minutos, para dar uma volta, ele gasta 1 hora. Ou seja, para dar uma volta, ele gasta 3.600 segundos. Esse é o período dele. Então, período é o tempo para uma volta. Então, 3.600 segundos. E frequência, 1 sobre período, 1 sobre 3.600. Então, a frequência e o período é 1 sobre 3.600 e 3.600. Letra A, 1 sobre 3.600, a frequência e o período 3.600. Então, não esqueçam, período é o tempo para dar uma volta. Frequência é o número de voltas por segundo, ok? Um corpo em movimento circular uniforme completa 20 voltas, lembra que eu falei de usar a regra de 3? Em 10 segundos. O período e a frequência são respectivamente. Então, uma volta, qual é o tempo para dar uma volta? É o período, nós vamos achar o período. Então, período é igual 10 por 20, 1 meio de segundo é o período. Qual que é a frequência? É 1 sobre período, é 1 sobre 1 meio, que vai ser 2 Hz, que é o mesmo que segundo a menos 1. Então, o período e a frequência, meio e 2, letra A também. Meio segundo e 2 Hz a frequência. Número 3. Para dar o efeito de saia rodada, o figurinista da escola de samba coloca sobre a saia das baianas uma armação formada por 3 tubos plásticos paralelos e em formas de bambolê, com raios aproximadamente meio, 0,75 metros e 1,20 m. Pode-se afirmar que quando a baiana roda, a relação entre as velocidades angulares, lembra que eu falei? Velocidade angular mede a rapidez com que gira. Aqui os 3 bambolês estão conectados no mesmo eixo, que é a baiana. Então, a hora que a baiana dá uma volta, todo mundo dá uma volta, não é? Então, significa que as velocidades angulares são as mesmas e as lineares que são diferentes. Quem tem maior raio vai ter maior linear. Então, a resposta certa é a letra C, mesma velocidade angular, porque eles estão conectados por eixo. A hora que um bambolê dá uma volta, todos completam juntos uma volta também. Próxima questão, número 4. Um trator tem rodas traseiras maiores que as dianteiras. Então, a traseira aqui é maior do que a dianteira, ok? Traseira e dianteira. Um trator tem rodas traseiras maiores do que as dianteiras e desloca-se com velocidade constante. Então, essa velocidade aqui é linear. Pode-se afirmar que, do ponto de vista do tratorista, os módulos das velocidades lineares de qualquer ponto das bandas de rodagem das rodas da frente e de trás e os módulos das velocidades angulares, então que é a linear e a angular, de frente e de trás são. Então, gente, o que acontece? A hora que a roda de trás dá uma volta, a da frente, já que elas estão andando juntas para frente, dá mais de uma, né? Porque eles estão conectados aí, a roda de trás e da frente, elas estão conectadas, porque a hora que uma roda, ela empurra a outra para rodar também, né? Não tem como num carro uma roda traseira não rodar e a da frente não rodar, só se ela estiver suspensa, porque está em contato com o chão. Então, as velocidades angulares da frente e da traseira, a da dianteira, que é a da frente, gira mais rápido. Então, a da frente, vou colocar F de frente aqui para ficar mais fácil, gira mais rápido, então ela é maior. E as lineares? As lineares são constantes. A hora que o caminhão andar 2 km, as duas rodas vão ter que andar 2 km no mesmo tempo. Então, F é igual a VT, a da ômega T. Então, olha aqui, o V é o mesmo, fica entre essas duas. E a da frente é maior do que a de trás. Resposta certa, letra D. Ok? Então, no caminhão, que tem uma roda maior que a outra, elas estão girando. Uma gira mais rápido, porque elas estão se deslocando juntas. Então, a linear é a mesma. Desculpa, aqui ficou errado. A linear é a mesma. Porque a hora que o caminhão andou 200 metros, tanto a roda dianteira quanto a traseira andaram 200 metros no mesmo tempo. Só que a pequenininha tem que girar mais rápido, porque ela é pequenininha para acompanhar a traseira. Ok?
Número 5, em uma bicicleta que se movimenta com velocidade constante, então velocidade linear, né? Tá lá 10 km por hora, por exemplo. Considere um ponto A na periferia da catraca e um ponto B na periferia da roda. Assinale as afirmativas. Então, olha para você ver. Catraca, lembra do desenho, aqui nem tem desenho, a gente tem que lembrar. A catraca, ela tá na roda. Isso aqui é a catraca e isso aqui é a roda traseira, ok? Então, elas estão por eixo, certo? Por eixo, o que acontece? A velocidade angular da catraca é igual à angular da roda. Mas por quê? Porque elas estão girando juntas. Mas a linear da roda é maior do que a linear da catraca. Porque se alguém estiver andando aqui, ó, o tempo que ele gasta aqui tem que gastar o mesmo tempo para dar uma volta. Então, quem estiver de fora, percorrendo a roda do lado de fora, igual o caso da formiguinha que eu falei, tem que estar andando mais rápido. Então, a velocidade escalar de A é igual a de B. Não, de A não é igual a de B. A velocidade escalar da roda é maior do que a da catraca. Ela percorre uma circunferência maior do que a pequenininha no mesmo tempo. Então, essa é falsa. A velocidade angular é igual a de B. Verdade. Estão por eixo. A velocidade angular é a mesma. Giram juntas. O período de A é igual ao período de B. Se a velocidade angular é a mesma, o período é o mesmo, né? Elas giram juntas, então elas gastam o mesmo tempo para dar uma volta. Se gasta o mesmo tempo para dar uma volta, tem o mesmo período. Está correto o que se afirma em 2 e 3, tá? Então, gente, lembrem disso, porque nem sempre vai aparecer a figura para vocês. A coroa é onde está o pedal, né? E a catraquinha fica no mesmo eixo que a roda traseira. Então, elas têm mesma angular e lineares diferentes, porque a maior tem maior velocidade linear. Ela descreve no chão uma trajetória maior do que a pequenininha. Pai e filho passeiam de bicicleta e andam lado a lado com a mesma velocidade. Sabe-se que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro das rodas do filho. Então, eles estão andando o mesmo percurso no mesmo tempo. A hora que um anda 1 quilômetro, o outro também está andando 1 quilômetro, porque eles estão lado a lado. Certo? Então, eles têm a mesma velocidade linear. Pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai giram com... Gente, se a do filho é menor e ele está acompanhando o pai, as rodas dele tem que girar mais rápido, né? Se a relação é o dobro, então as rodas da bicicleta do filho tem que girar 2 vezes mais rápido que a do pai, ou seja, com uma frequência maior, né? Ou então, como a roda do pai gira mais devagar, a frequência das rodas do pai, o que é frequência? Número de voltas por segundo. É a metade da frequência do filho. Então, olha, pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai são maiores, então giram mais devagar, com uma frequência metade. A metade da frequência e da velocidade angular com que giram as bicicletas do filho. Verdade, elas giram mais devagar. Para esperar o filho tem que pedalar mais, né? Tem que dar mais voltas, porque as rodas da bicicleta do filho são menores. Número 7. Toda caneta esferográfica possui em sua ponta uma pequena esfera feita de liga de tungstênio, cuja finalidade é transferir a tinta do reservatório para o papel. Quando um desenhista traça uma linha reta, transladando sua caneta com velocidade v de 0,2 metros por segundo, a pequena esfera de 0,8 diâmetro, então o raio é 0,8 por 2, é 0,4 milímetros, que é o mesmo que 0,4 vezes 10 a menos 3 metros, ok? Que é o mesmo que 4 vezes 10 a menos 4 metros. Isso aqui é 2 vezes 10 a menos 1 metros por segundo. Calcule a velocidade angular. V igual a ômega R. Ômega é igual a V sobre R. V, 2 vezes 10 a menos 1. R, 4 vezes 10 a menos 4. 2 por 4 dá 0,5. O menos 4 sobe e ele fica positivo. Menos 1 com mais 4, 10 a terceira, que vai dar 500. A unidade, rad por segundo. Letra E. Opção correta.
Só ficar atento aí com as unidades, ok? Muita atenção com as unidades, gente, o Enem tá chegando. Muita atenção com as unidades aí na hora que pegar a prova, hein? Grifem sempre para ficar alerta, ainda mais numa hora de uma prova longa e cansativa como é o Enem. Um cidadão brasileiro resolve construir uma bicicleta com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do ar e de sua própria saúde. A bicicleta possui uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira D, movimentada pelos pedais, a uma coroa localizada no eixo da roda traseira T. O rendimento da roda traseira depende do tamanho relativo das coroas. Obviamente, como a gente falou, o maior rendimento é a combinação da maior coroa com a menor catraca. Dos esquemas das coroas representadas a seguir, a roda traseira que dá o maior número de voltas por pedaladas é. Então, é aquela composição que tiver a maior coroa, que é onde está o pedal, com a menor catraquinha. Então, maior coroa, aqui, olha que enganação essa aqui, hein, gente? Presta atenção. Aqui deu a falsa ilusão pra gente que a gente tem uma coroa grande, mas na verdade, olha a correia onde está ligada, numa coroa do tamanho da catraca. Não é essa combinação. O pedal na menorzinha não, aqui do mesmo tamanho não, o pedal na menor não, aqui também de novo ele colocou um eixo grande, mas a coroa está na catraquinha. Então a opção correta é a letra D. Observem, a coroa está ligada a coroa está ligada através da corrente, né? Coroa grande com a menor catraca. E olha para você ver, diferente desse e desse. Então, isso aqui foi meio que uma pegadinha, porque você já tá nervoso, você olha lá, opa, que combinação é essa? Né? Maior coroa com a menor catraca. Mas aqui, olha onde a correia tá. E aqui não, a correia tá realmente na coroa. Aqui foi só para enganar, certo? Induzir o erro, né? Número 9. Um relógio com mecanismo defeituoso atrasa 10 minutos a cada hora. A velocidade angular média do ponteiro maior desse relógio, quando calculada com o uso de um relógio sem defeitos, vale. Então, gente, vamos pensar no relógio seguinte, tá? 10 minutos. 1 hora são 60 minutos. Então, se eu for pensar no ponteiro maior, que é o do minuto, o ponteiro, ele vai gastar 3.600. Então, se eu dividir, ele atrasa 10 minutos. Se eu dividir em períodos de 10, eu vou ter aqui o seguinte. Se eu pego 60 e divido por 10, eu tenho 6 partes. Então, em uma volta, 60 minutos, eu tenho 6 partes. Não é isso? Aqui eu vou ter 6 partes, ó. Do 1 ao 2, do 2 ao 4, do 4 ao 6, para ser do 6 ao 8, do 8 ao 10, do 10 ao 12. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Não é isso? Só que ele atrasa 10 minutos. Então, o que acontece? Ele não completa uma volta completa. Ele não consegue completar a volta nos 3.600 segundos. Então, quanto tempo que ele gasta? Ele só completa, falta uma parte. Então, é 6 por 6. Em 1 hora, que são 3.600 segundos, o ponteiro só percorre 5/6 da volta. Concorda, gente? Porque, olha, são 6 partes. Ele chega até aqui, ó. Falta a última parte para ele completar. Então, ele só completa 5/6, porque falta 10 minutos. 1 hora tem 6 partes de 10 minutos. Em 1 hora, como ele atrasa 10 minutos, ele só percorre 5/6 da volta. Então, como que a gente vai fazer? A velocidade angular, ela é 2π sobre o período. Ele só percorre 5/6 de 2π, então ele só percorre 5/6 da volta, que é 2π. E em quanto tempo? Em 3.600 segundos. Ok? É essa conta que a gente tem que fazer. Porque ele não percorre 2π em 3.600 segundos. Ele atrasa 10 minutos, ele só percorre os 5/6 da volta. Ele só percorre os 50 minutos.
que passando para a volta representa 50 minutos, representa 5/6 da volta. Então, isso aqui vai ficar como? 5 vezes 2π vai ficar 10π sobre 6, dividido por 3.600. Vai ficar 10π sobre 6, inverte o sinal, 1 sobre 3.600. Então, aqui, ó, vou cortar esse 10 com esse, e esse aqui, ó, 360 vai ficar π sobre 6 vezes 3.600. 6 vezes 360. 6 vezes 360 vai dar 2.160 rad por segundo. Opção correta, letra A. Então, a gente tem que ficar atento nesse exercício, que ele não é muito simples, não. A gente tem que dividir 10 minutos, aqui dividir o relógio aí em partes iguais de 10 minutos, por exemplo. Então, dá 6 partes. Como ele falta uma parte para completar, ele só completou 5/6 da parte, como se fosse a pizza aqui, faltou uma parte. Então, 5/6 da volta é 5/6 de 2π, dividido por 3.600. Ok? Última questão, as rodas dentadas A, B e C têm respectivamente 32 dentes, esse aqui é comprido, 32, 64 e 96 dentes. Sabendo que C tem raio 12, raio de C, 12 centímetros. Tem velocidade angular de 6 rad por segundo. E a velocidade linear do ponto da periferia da roda B, então ele quer saber VB. E a velocidade angular de A, ômega A, são respectivamente. Então, nós vamos ter que analisar aqui. Olha, essa com essa, vamos esquecer aqui, ó. Vamos ver a proporção. Tem 64 dentes e tem 96 dentes. Então, vamos fazer uma regrinha de 3. Tem o raio de C tem 12 centímetros para 96 dentes. Quando eu tenho 64 dentes, qual vai ser o raio de B? Vou multiplicar cruzado. Raio de B é igual 12 vezes 64 dividido por 96. 12 vezes 64 dividido por 96. Então, 8 centímetros. Então, já descobri o raio de B. Raio de B, 8 centímetros. Ok? Vamos descobrir o raio de A também? Olha, 8 centímetros são para 64 dentes. Eu tenho 32 dentes, eu vou ter o raio de A. O raio de A vai ser 8 vezes 32 dividido por 64. Aqui vai dar 2, 8 por 2, 4 centímetros. Então, raio de A, 4 centímetros. Beleza. Agora, a B com a C, de C eu tenho R e ômega. Então, eu consigo descobrir VC é igual ômega C vezes raio de C. Velocidade linear de C é ômega, que é 6, vezes... Aqui tá tudo em centímetro, ó. Então, posso usar centímetro, tá? Vezes o raio em centímetro, que é 12. VC igual 12 vezes 6, 72 centímetros por segundo. Então, VC eu já descobri. Agora, os dois estão conectados por contato. Por contato, a velocidade linear deles é a mesma, porque a angular que é diferente. Então, VB é igual a VC, que é igual a VA. Os três têm a mesma velocidade linear. O que eles têm de diferente é a angular. Então, VC 72, VB também é 72 centímetros por segundo. Então, a primeira coisa que eu queria era VB, 72. Então, eu já fiquei entre essa e essa aqui. Agora, vamos descobrir qual é a angular de A, ok? VA é igual a ômega A vezes o raio de A. VA também vale 72. Ômega A eu quero descobrir. O raio de A eu descobri que é 4. Ômega A é igual a 72 por 4, que vai dar 18 rad por segundo.
certo? Então, a resposta certa é 9 e aqui 18, então é a letra C. Então, gente, aqui a gente teve que fazer uma proporção de acordo com o número de dentes. Ele deu raio o número de dentes, nas outras ele deu só o número de dentes. Então, a gente faz uma regrinha de 3, simples, porque o número de dentes é igual em todas, e a gente descobre o raio de todas elas. Aí depois eu vou analisar quem aqui que está ficando constante. A velocidade linear deles é tudo igual. E a angular é que varia proporcionalmente ao raio. Quem tem um menor raio vai ter a maior angular, estão vendo? A angular deu 18, essa aqui a gente não sabe, essa aqui deu 6. Então, quanto menor a rodinha, mais rápido ela gira, maior é a sua velocidade angular. Tá certo?